Olha, eu vou dizer, o negócio realmente é assustador. Eu tô aqui dando uma estudada nesse assunto para fazer a parte 2, né? A história oculta do rock, né? E é um negócio bizarro. Eu tenho visto coisas aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês. E é complexo, é misterioso, é bizarro. É um universo que não sei se 1 ou 2 vídeos eu dou conta de. Ainda por cima, porque eu tô pegando mais a história, né? Ou seja, as bandas que já. Os clássicos do rock. Agora, se a gente for ver as bandas contemporâneas que estão por aí, que se proliferam, dá de fazer um vídeo sobre cada uma delas. É um assunto extenso. E eu tava vendo aqui, dando uma olhada nos comentários aqui do canal, e no grupo também, chegaram a comentar que o rock vem de origens do blues negro americano, e é óbvio, gente, eu sei disso. Inclusive eu sou músico e sou professor de música, eu conheço um pouco da história da música. Eu sei que o rock surgiu, o rock é fruto de uma união, uma mescla ali entre blues, o country e outros gêneros semelhantes, né? Que no sul dos Estados Unidos aquilo era uma cultura nascente entre as comunidades negras, principalmente o blues, né? E aquilo vai desembocar, no Elvis, né? Porque o establishment, a mídia, né? Tomou a figura de Elvis e aí começaram a fazer dinheiro em cima. Mas antes não, era das comunidades negras do sul dos Estados Unidos. E aí é que vem a questão interessante, porque é claro que Aleister Crowley influenciou principalmente as bandas europeias. É um momento segundo. Eu não sei por que eu comecei no Aleister Crowley e nas bandas europeias, Led Zeppelin pra frente. Porque existe realmente o nascimento do rock nos Estados Unidos. E já que levantaram essa questão, eu quero comentar sobre esse assunto aqui, antes de continuar lendo aquele texto que eu estava lendo com vocês. Uma questão interessante acerca dos grandes nomes do blues e desse movimento nascente do rock, né, é que existe também ali elementos que aludem à questão do satanismo e pactos e etc. É um outro momento. Aleister Crowley é Europa. Agora, ali nos Estados Unidos, a gente vê um outro fenômeno acontecendo que eu quero mostrar aqui pra vocês. Que é bem conhecido, né? Todo mundo sabe na internet, das lendas em torno dessas figuras. Grandes músicos do blues, no sul dos Estados Unidos, que rolam essas lendas, esses boatos de que teriam feito pactos com Lúcifer, com Satanás, com o diabo, com demônios, para adquirir técnica e fama. Né? Um caso notório, eu vou mostrar aqui para vocês o caso mais notório, porque existem alguns músicos desses de blues, desse movimento negro inicial, que tem lendas por detrás, mas eu vou falar do principal, que é o Robert Leroy Johnson. Nasceu em 1911 e morreu em 1938. Ele foi um cantor, guitarrista e compositor americano de blues, foi um dos mais influentes músicos do gênero e inovador em sua forma de tocar. Seu trabalho é marcante, o estilo de execução com riffs elaborados transformaram-no em um marco na história do blues. Ficou em 5º lugar no ranking dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos da revista Rolling Stones. Influenciou diversos músicos como Bob Dylan, Muddy Waters, Eric Clapton, Jeff Beck, além de bandas como Led Zeppelin e Rolling Stones. Johnson, que já foi chamado de King of the Delta Blues, gravou apenas 29 músicas em 1936 e 1937, no Texas, enquanto vivia em Robinsonville. Sua história de vida é repleta de mistérios e lendas. Pouco se sabe da vida do músico. 2 fotografias são conhecidas dele e teve uma breve carreira morrendo aos 27 anos de idade. Fazendo um parênteses aqui, né? É aquele mistério da morte aos 27 anos de idade, que é uma coisa que pode ser pura coincidência ou pode ser um fenômeno sobrenatural aí, né? Que muitos músicos morrem aos 27 anos de idade e não são músicos aleatórios, são os maiores músicos dentro da história do rock. Muitos deles morreram aos 27 anos de idade em circunstâncias misteriosas. Alguns deles até hoje não se sabe a causa da morte, outros as mortes foram envoltas em uma série de mistérios. E até hoje é um assunto intrigante. Por exemplo, Jimi Hendrix morreu aos 27 anos, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse,
Dentre outros que vocês não vão conhecer porque não são tão famosos, mas tem Pete Ham, Ron McKernan, Brian Jones, que foi o fundador da banda Rolling Stones, Alan Wilson e, inclusive, o Robert Johnson, que é o que estávamos a falar aqui. Existe uma lenda em que se fala que Robert Johnson ele conheceu o diabo em uma encruzilhada à meia-noite e fez um acordo para vender sua alma em troca de se tornar o maior músico de blues de todos os tempos. Acredita-se que ele ficou à espera do diabo na encruzilhada de 2 rodovias, à meia-noite. O diabo, em forma de um homem, apareceu para afinar seu instrumento. Algumas de suas canções, como Me and the Devil Blues, Hellhound on My Trail e Crossroad Blues, reforçam a ideia e fomentam a fantasia. Claro, porque são músicas que aludem ao inferno e ao diabo nos títulos, né? Mesmo tendo gravado apenas 29 canções, seu impacto no mundo da música tem sido incrível. Muitos o consideram o pai do rock and roll moderno. Sua música vive através de suas gravações. Então é engraçado, né, que o rock, que é um movimento satânico absolutamente, né? A gente vai ver depois, a gente falou sobre Aleister Crowley, depois vamos falar sobre Anton LaVey, vamos falar sobre Marilyn Manson, a gente vai falar sobre muita coisa e vocês vão ver na raiz o que está acontecendo. O que está acontecendo com o rock, quer dizer, o que é esse movimento? É um movimento satânico, é um grande culto fantasiado de música. Agora, é óbvio que, como vocês viram no texto, o que se fala em lenda, a história, a lenda de que ele teria feito um pacto para se tornar o maior nome da música do blues da época, né? Então, isso se trata de uma lenda, ninguém sabe se é verdade ou não. Agora, eu vou trazer para vocês aqui um negócio interessante que tem a ver com isso e que faz a gente ver que talvez não fosse exatamente uma lenda e que esse tipo de situação ocorreu naquela época, no movimento blues, no nascimento do rock ali, naquele canteiro fértil. O fenômeno já começa aí, a brincadeira já começa aí. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de George Monroe, se não me engano é esse o nome, que escreveu um livro chamado Uma Viagem ao Sobrenatural. Esse senhor, ele teve contato com sociedades de adoração a demônios, adoração a entidades, né? Anjos caídos. Ele foi membro de um grupo, uma sociedade, e que trabalhava com essas questões. Existe um vídeo na internet chamado Uma Viagem ao Sobrenatural, de George Monroe. Assistam esse documentário, é muito interessante essa entrevista com ele, onde ele fala sobre o livro que ele escreveu e sobre as experiências que ele teve quando fez parte desses grupos de filosofias luciferianas nos Estados Unidos. E ele conta que numa situação, em um caso, em um momento na vida dele, quando ele estava passando por essas experiências, ele conheceu, nas andanças dele, um indivíduo. Na verdade, se não me engano, foi o indivíduo que convidou ele a fazer parte do clã. Esse indivíduo era um músico do blues, desse movimento nascente do rock, e que revelou num restaurante, acho que, se não me engano, essa história revelou durante o almoço de restaurante que ele teria feito pacto e que ele adorava essas entidades para ter em troca habilidade e fama no universo da música, né? Vamos dar uma conferida. Yeah. So how did you feel about it? Then I got into a secret society that worshipped the spirits, you see. Okay, now how is that different from the seance, Roger? It happens that the seance are not involving in many ways. But when you get into a secret society of spirit worshippers, then, and especially when you're invited there by the direction of the higher-ups in the spirit world, you never get out of there alive. And this is exactly what my friend and I were up against. We didn't know anything about it. And there was a very, very popular big band leader, jazz musician. Band, yeah, very famous. He played a lot in Montreal, Canada, Vancouver, the big cities. And one night we went to one of these seances, and he was with his wife. Now the spirits had told him what to do. Spirit told him, there's two of these guys, give the names, and your wife will want to talk, we'll make it so that your wife will want to talk to the
medium, when you say that you want to go home because you're tired, as soon as you see that these guys are starting to want to leave, then leave with them at the same time. And as you get outdoors, you ask them if they're driving. They'll say no, they're going to take the tramway a couple blocks away. Well, you invite them to get in your car with you, and that you will take them to a fancy restaurant and treat them to some good food and talk about the Merchant Navy. And that's what the guy did. And there we were in this plush restaurant, pulled into a little alley, and I can still see it like it was yesterday. Just enough room to pass the car, back alley, that happened to give on a restaurant that was on St. Catharines Street, which is the main street of Montreal. And that was quite an evening. So Roger, you're at this restaurant. What happened? Well, after we were seated, in entering there, the place was just full, packed tight. But there was a couple of tables against a wall that had a reservation sign on it. And the owner of the place recognized the band leader and came and said, "Good evening, and you gentlemen want a table. So you're one of the reserve people." So we sat there, and we had our favorite alcoholic beverages, you know. And as we talked, the band leader says, "How long have you fellas been involved with sorcery?" And he shocked us a little bit, and I said, "Exactly what do you mean?" "Well," he said, "you know, what you people are doing, talking to the supposed spirits of the dead," he says, this is silly." And this man had been at the seance with you. Yeah, oh yeah. And he's telling you that it's silly what you've just done. Because see, my wife, he says, goes to these seances because she gets comfort, and she gets something good out of it, good feeling out of it. And she lives for what the spirits are going to see that the future is going to be like. To me, he says, "I can't bother with this stuff." He says, "I want power, I go right to the source of power." And he says, "How do you think that I became famous the way that I am?" Well, I said, "You must have had some good luck." Well, he says, "There's no such thing as good luck." He says, "There's either some power working for you somewhere, or you don't get ahead in this world. Not in my type of occupation." So it went from there. We got talking about spirit worship. Did it intrigue you? Or did it make you want to find out more about what exactly he was talking about? Yeah. So he said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. They're fallen angels. They're beautiful beings. Just set it out, just like that. Oh yeah. It didn't make you uneasy when he said they were Well, just it shocked you a little bit, something that you first hear mentioned to you. He said, "You guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you too." Now, what did he mean by the master? Satan. And we were interested to hear more about it. And he told us, he says, "Look, we worship spirits. We worship Lucifer and all his angels. They're just as beautiful as they did before they were cast out of heaven." He says, "There was a misunderstanding in the whole thing," he says, "among the inhabitants of the galaxies." And he says, "Our master was misunderstood, and God did not bear with him like he does with people that make mistakes today. So we're in a warfare, good against evil. And we happen to be the evil ones, but we're not that bad." He says, "I look at this business between the forces of good and evil." He says, "You believe in one person believes in God, and everyone believes in Lucifer. It's like politics." Observem que os fenômenos relacionados a satanismo, contato com entidades e pactos e com essa egrégora, com essa situação aí, não encaminha ainda para a criação de uma doutrina de filosofias satânicas.
Esses músicos aí, como o Robert Johnson, eles faziam um pacto para eles terem fama e capacidade musical. O pacto era para eles próprios. Então, nenhum deles ali estava desenvolvendo nenhum tipo de filosofia ou de doutrina, né, através de revelação que eles vieram das próprias entidades. Então, é uma outra questão. É o nascimento do rock ainda. Agora, depois que o rock nasce, vem Elvis, aí o rock também começa a se desenvolver na Europa. A gente vai ver os Beatles, Rolling Stones, e aí você vai começando a ver a influência de Aleister Crowley, que era britânico. Então, principalmente já no rock europeu, que você vai começar a ver a formação de uma doutrina. A doutrina de Telema, a doutrina do novo Ion, do New Ion, que é basicamente esse movimento de contracultura da nova era de Aquários, né? O movimento hippie, a contracultura, tudo isso é uma coisa só, gente. Tudo isso é o mesmo movimento. E o engraçado disso tudo é que, claro que o movimento de contracultura e essa questão telêmica toda por detrás do rock, né, dessa história toda, isso realmente desemboca em Aleister Crowley. Né? Ele é a mente, ele é quem desenvolveu uma doutrina complexa chamada doutrina de Telema, em livros, né? Ou seja, um autor desenvolve essas obras que vão influenciar figuras como Jimmy Page, como John Lennon, que também era um estudioso das doutrinas de Aleister Crowley. Isso vai desembocar também em Anton LaVey, a partir de Anton LaVey, Marilyn Manson, esse universo todo que não está restrito só ao rock, né? Isso vem para a cultura, isso vem para o movimento New Age também, que é agregado a isso. Então a gente vê realmente uma nova era surgindo. Esse é o medo, tá entendendo? É isso que me preocupa às vezes, que se você for pensar com mais delicadeza, você vai ver que na verdade não foi Aleister Crowley a mente por detrás disso, mas Aivas, a entidade que de fato passou para ele esse tipo de doutrina que se desmembrou para o movimento rock, para os movimentos de contracultura, para o movimento New Age. E a gente vê realmente um novo mundo nascendo, uma nova concepção de indivíduo, uma nova concepção de sociedade e literalmente uma ruptura com a era cristã, com os valores do cristianismo. Então, gente, é um negócio muito sério isso tudo, é um negócio muito complicado. O rock e todo este movimento, todo esse novo status quo, essa nova forma de interpretar o mundo, esse novo mundo que surgiu com isso tudo, eu acho isso um negócio seríssimo. Porque está à nossa volta, está em todos os lugares. Quando você começa a compreender a essência disso tudo, que é o que nós vamos ver nesses vídeos aqui, você começa a observar que muitas das coisas que você acredita, muitas das coisas que nós vivemos, muito do que há na cultura e simplesmente no mundo ao nosso redor, é fruto desse movimento.